Oi, pessoal, tudo bem? Professora Carla aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto muito utilizado na orientação a objetos, que são os pacotes. Os pacotes nada mais são do que formas de organizar as nossas classes, principalmente agora que os sistemas começam a ficar um pouco maiores, um número maior de classes e, portanto, de arquivos. Então pode ser muito interessante a gente organizá-los em pastinhas que a gente possa importar nos nossos programas. Os pacotes nada mais são do que isso, pastas. Pastas que a gente pode incluir no nosso sistema para utilizar classes dentro dessas pastas. Assim como a gente já usa o pacote java.util, que é o pacote de utilidades do Java, que é utilizado para pegar a classe scanner. Então a gente já faz o import de um pacote. Agora a gente vai aprender a trabalhar com os nossos próprios pacotes, para que a gente possa criar pacotes e importar os nossos próprios pacotes. É um assunto bem simples e bem rapidinho, vou fazer para vocês aqui um exemplo, inclusive. Um pacote ele é uma forma de agrupar as classes que têm alguma semelhança, né? Por exemplo, a gente coloca no pacote xadrez as classes peão, torre, rainha, rei, cavalo, etc e tal, ou na pasta ACAD de acadêmico, né? É, estudante, docente, terceirizado, alguma coisa assim. Ou, por exemplo, um pacote banco, bancário, que vai ter conta, conta poupança, conta corrente, conta investimento, etc e tal. Então, classes diferentes, mas agrupadas com alguma semelhança, né? Por exemplo, a gente tem também os pacotes de interface gráfica do Java, que, né, são pacotes que são criados por outras pessoas e que permitem que a gente utilize recursos gráficos, criar janelinha e tal, que é um pouco mais complexo, a gente não vai ver nesse curso, mas é uma possibilidade de vocês usarem, né? Por exemplo, o pacote javax.swing, que é uma interface de programação da Java, né, que permite que a gente coloque componentes de interface gráfica em nossos programas. Né? Então a gente pode importar esse pacote, por exemplo. E a gente já usa, como eu falei, o java.util, que é a utilidade, o pacote de utilidade Java, que tem inclusive a classe scanner. Para a gente criar os nossos próprios pacotes, a gente vai colocar em cada classe daquele pacote a palavrinha-chave package e o nome daquele pacote que a gente adotou, né, que tem que ser o mesmo nome da pasta que a gente colocou tem que ser o mesmo nome do pacote, tá? Então, caso classes de outros pacotes desejem utilizar essa classe, uma classe pública ou todas as classes daquele pacote, a gente vai fazer o import, que é o que a gente já faz, mas aí a gente vai fazer o import dos nossos próprios pacotes. Então a gente coloca import, nome do pacote, ponto, o nome da classe. Assim como a gente faz na classe scanner, só que a gente tem duas pastas aí, né? Java.util. No caso, a gente pode incluir só o nome do pacote, se o nome do pacote estiver no local correto. Depois eu vou falar sobre isso, tá? Nome do pacote, ponto, o nome da classe. Se eu quiser importar uma classe daquele pacote, mas se eu quiser importar todas as classes daquele pacote, eu posso também, utilizando o import, nome do pacote, ponto, asterisco. Lembrando que todos os dois casos eu tenho que fechar com ponto e vírgula, tá bom? Para fazer um resuminho desses dois aspectos rápidos que a gente acabou de falar dos pacotes, e também incluir mais um que a gente pode precisar. Para a gente criar um pacote, a gente vai criar uma pastinha no computador chamada com aquele nome, por exemplo, xadrez. Em geral, os pacotes também têm nomes minúsculos, porque a gente reserva os nomes começando com maiúscula para as classes. Então, até os pacotes são começados com minúsculas, tá? Então, a gente vai colocar uma pastinha chamada xadrez, por exemplo. E lá a gente vai colocar as nossas classes TAD, ou seja, as classes que representam tipos abstratos de dado. Peão, torre, rei, rainha, por exemplo, as classes que definem as peças do jogo xadrez. Né? Então, vão ter os arquivos peão.java, torre.java, rei.java, rainha.java, bispo.java, cavalo.java, todos na classe, todas essas classes TAD, tipos abstratos de dados, todas as classes que representam as peças do jogo xadrez, eu vou colocar naquela pastinha chamada xadrez, começando com letra minúscula. E aí, cada um desses arquivos, peão.java, torre.java, rei.java, vão ter escrito nele package xadrez, que tem que ser exatamente o mesmo nome da pasta. Então, assim como as classes em Java precisam ter exatamente o mesmo nome do arquivo em Java, as classes públicas têm que ter exatamente o mesmo nome daquela classe, daquele arquivo em Java, os meus pacotes têm que ter exatamente o mesmo nome da pasta onde esses arquivos estão. Então, olha a coerência entre o nome da classe e o nome do arquivo, que tem que ser exatamente o mesmo com maiúsculas e minúsculas, e o nome do pacote e o nome da pasta que eu estou criando aquele pacote, tem que ser exatamente o mesmo, tá? Então eu vou, em cada arquivo daquele pacote, daquela pasta, né, eu vou colocar package xadrez. Já vou mostrar um exemplo, tá?
Se eu quiser incluir esse pacote ou uma classe desse pacote em um sistema que eu estou criando, eu vou colocar o import, nome do pacote, ponto. Se forem todas as classes que eu quero importar, vai importar todas as classes, vai importar todas as classes peão, rei, rainha, torre, bispo, cavalo. Então eu coloco ponto asterisco, e aí ele vai incluir todas as classes, tá? Lembrando de colocar o ponto e vírgula depois. Mas eu posso também colocar uma classe só, por exemplo. Então eu posso colocar import xadrez.peão ou xadrez.torre. Se eu quiser incluir somente uma classe daquele pacote. Eu posso incluir 3 classes daquele pacote, mas fazendo xadrez.peão, xadrez.torre, xadrez.rei, por exemplo, se eu quiser, tá? Lembrando que agora o programa principal vai estar fora do pacote, tá? Porque geralmente é assim, a gente usa os pacotes para organizar as classes TAD e não coloca o arquivo do programa principal, aquele que tem a main, dentro do pacote, a gente coloca fora do pacote. E aí a gente importa aquele pacote se a gente precisar, tá? E aí uma coisa que pode ser útil, principalmente se a gente estiver utilizando o prompt de comando ainda, já falei, vocês podem utilizar o Eclipse, o NetBeans, e aí ele já tem lá os pacotes, já vai criar o pacote automaticamente, vocês vão ver que ele faz isso automaticamente, por isso que às vezes é um pouco confuso a gente começar programando no NetBeans ou no Eclipse, porque ele cria os pacotes automaticamente, cria um pacote para arquivos fontes, um outro pacote para interface gráfica, e isso pode ficar um pouco confuso, tá? Se a gente estiver usando linha de comando, né, no CMD, a gente vai precisar dizer ao sistema onde é que estão os nossos pacotes, tá? E isso pode ser necessário. Se você estiver usando o NetBeans ou o Eclipse, geralmente não precisa utilizar essa linha de comando aqui. O próprio IDE, que a gente chama, né, Integrated Development Environment, ambiente de desenvolvimento integrado, vai fazer aquela inclusão dos pacotes e você não precisa se preocupar com isso. Mas se você ainda estiver usando o CMD, você vai ter que fazer um comandozinho no CMD, o set class path, ponto e vírgula, e aí você coloca o caminho onde você tem os seus pacotes. Então você pode criar uma pasta com todos os pacotes, o pacote xadrez, o pacote Acadia, o pacote banco, o pacote de várias coisas que você tem criado e você armazena em um local só, em uma pasta de pacotes, que toda vez que você quiser tirar daquela pasta os pacotes que você vai usar nos seus sistemas, o sistema já vai saber onde é que está a pasta de pacote. Então você faz isso daqui para ajustar o sistema uma vez, enquanto você estiver usando. Se caso você fechar o CMD, você vai ter que fazer isso daqui de novo, a não ser que você vá nas variáveis de ambiente e faça esse ajuste permanente, tá bom? Bora lá para um exemplo então? Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês aqui agora, primeiramente, como é que está a minha pasta, tá? Então eu tenho aqui uma pastinha pacotes, tá? Eu coloquei aqui dentro 3 sisteminhas que a gente já trabalhou e coloquei em pastas, né, com nomes pacotáveis. Nomes em minúsculas, suficiente para serem nomes de pacote, tá? Eu vou começar aqui, por exemplo, com a pastinha do jogo de xadrez. Então, aqui nessa pastinha atualmente tem a classe jogo xadrez, V1, versão 1, a classe peão, que a gente já fez, né? E eu coloquei também a classe Java, torre.java, que a gente não chegou a trabalhar com ela, mas só para a gente mostrar aqui o exemplo, tá? Então, nesse momento aqui, a gente não está muito como um pacote, como eu falei com vocês, o pacote ele tem as classes TAD, que são as classes que representam tipos de dados, aquelas que vão gerar objetos. Nesse caso aqui, peão, torre, rei, rainha, cavalo, bispo, todas essas classes poderiam estar aqui. O sistema principal a gente geralmente coloca fora do pacote, então eu vou copiar isso daqui para fora do pacote. Vou colocar aqui por enquanto, tá? Depois a gente eu vou mostrar outras formas de fazer. Então aqui o meu jogo xadrez está fora do meu pacote. Então, se eu tentar compilar esse jogo xadrez aqui agora, ele vai dar um erro, porque ele não vai encontrar o peão. Eu vou abrir para vocês verem como é que tá. Então, nesse momento eu tenho aqui no meu pacote o xadrez, na minha pasta, né, o xadrez, na minha pasta xadrez, o peão e torre, que são as classes TAD do meu sistema de xadrez, né. Por enquanto, poderia ter colocado outros, mas ainda não tenho, então só essas duas aqui. Essa pasta xadrez, ela ainda não é um pacote, porque eu ainda não defini em cada classe daquela pasta o package, que vai dizer que aquilo ali é um pacote, que aquelas classes fazem parte daquele pacote, tá? Então, tá na pastinha certa, tá com o nome certinho de pacote, mas eu ainda não fiz o processo de criar o pacote dentro das classes e fazer o import depois no sistema. Então, só para mostrar para vocês aqui como está nesse momento, né? Eu tô com essa classe, vamos aqui, ó, vou abrir ela aqui. Então aqui eu estou com a jogo xadrez V1 aberta, agora ela não está mais na mesma pasta do peão. Então eu vou tentar aqui, ó, ls, vou entrar aqui na minha pastinha que eu chamei de pacotes, por enquanto tá assim, né?
Então, essa pasta pacotes tem o pacote ACAD, banco e xadrez, e eu joguei a classe jogo xadrez V1 para fora do pacote xadrez. Por enquanto está aqui, ainda não está muito organizado ainda, mas só para mostrar para vocês. Eu vou tentar compilar essa classe aqui agora, jogo xadrez V1. E aí vocês vão ver que ao tentar compilar vai dar um erro porque ela não encontra o peão. Ela cria objetos do tipo peão, mas o peão não está na mesma pasta mais. Então, se o peão não está na mesma pasta do jogo xadrez V1, ela não encontra. Se ela não encontrar é porque não está naquela mesma pasta. E não estando na mesma pasta, está tudo bem, eu posso utilizar os pacotes. Se eu quiser deixar o peão, a classe torre, a classe rei, a classe rainha, a classe bispo, todas elas fora da pasta onde está o jogo xadrez, elas podem estar numa classe específica que eu chamei de xadrez. Então, nesse ponto aqui, ela vai dar erro em todas as classes, todos os momentos em que eu chamo a classe peão. Como é que eu posso fazer para resolver isso? Vamos lá de novo. Vocês podem ver aqui em cima, logo lá em cima, bem em cima aqui da janela, vocês podem ver onde está a pasta peão, a classe peão. Ela está em desktop, programas, OO, pacote, xadrez. Já a classe principal, ela está em desktop, programas, OO, pacote só. Então, nós temos a classe peão que está dentro do pacote xadrez. Mas eu ainda não disse que essa classe é uma classe do pacote de xadrez. Então, eu preciso fazer essa indicação de que a classe peão ela pertence a uma classe, a um pacote que é o pacote xadrez. Então, para utilizar essa classe peão como parte de um pacote, eu preciso simplesmente colocar package xadrez. Lembrando que precisa ter exatamente o mesmo nome da pasta que eu coloquei. Então, aqui indica que essa classe faz parte do pacote xadrez. Lembrando que precisa ter exatamente o mesmo nome da pastinha que eu coloquei, e é o mesmo nome. Pode olhar aqui em cima da janela que vocês vão ver que ela faz parte de uma pasta chamada xadrez. Então, nesse ponto aqui, obviamente eu poderia também fazer a mesma coisa com torre. Eu não coloquei nada em torre, a gente não chegou a utilizar a torre, mas só para vocês verem que eu preciso fazer isso com todas as classes daquele arquivo. Se a torre não tivesse parte do pacote, se eu não estiver utilizando ela no sistema de xadrez, ela não vai dar problema nenhum. Mas se eu quiser utilizar depois, eu tenho que dizer que aquela classe torre também ela é parte do pacote xadrez. E aí, nesse momento, o jogo xadrez, que está fora da pasta, né? O jogo xadrez está fora da pasta e vocês lembram que ela tinha dado erro porque ela não encontrou a classe peão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui. Na minha jogo xadrez V1, eu vou fazer um import, agora um outro import. Importa a classe scanner. Vou colocar assim, fluxo de entrada, né? Aquela que é responsável pelo fluxo de entrada de dados. E aí agora eu vou fazer um outro import, que vai ser import xadrez.peão. Eu estou só usando a peão aqui mesmo, então eu posso fazer assim, mas também tudo bem se eu quiser fazer o import com todas as classes, tá? Do pacote. No caso, ele vai importar o peão e a torre, só que a torre a gente não está usando ainda. Só que eu vou lembrar para vocês como é que está a classe peão. A gente aprendeu agora sobre encapsulamento, né? E aí, essa classe peão, ela tem dois atributos. Qual que é a restrição de acesso que está nesses atributos? Eu pergunto para vocês, atualmente. Essa restrição de acesso, quando a gente não coloca nada, a gente já viu lá na parte de encapsulamento que a gente vai encapsular colocando private ou colocando público, né? No caso, a gente vai encapsular utilizando private nos atributos e público nos métodos, né? Aqui a gente colocou o especificador de formato package. Na verdade, a gente colocou a restrição de acesso package, que é aquilo que é acessível dentro do pacote. Isso aqui era acessível antes, quando a gente não estava utilizando pacotes, mas agora a classe sistema xadrez, ela foi para fora do pacote. E aí, nesse momento, o que era package, né, quando a gente não coloca nada, significa que é a restrição de acesso package, a gente não consegue mais acessar. Olha só o que acontece quando eu faço a compilação do jogo xadrez, que está fora agora da pasta do xadrez. Lembra que eu falei com vocês, gente, só tem que estar na mesma pasta. Podem criar duas classes, mas elas têm que estar na mesma pasta. Era por causa disso, porque a gente ainda não estava vendo restrição de acesso, a gente não estava vendo encapsulamento, para a gente passar a ter essa questão com as classes que já não estão na mesma pasta. Então, olha só o que acontece. Ele fala assim, cor não é público em peão, não pode ser acessado de fora do pacote. Olha, as coisas começam a fazer sentido, né? Assim eu espero. Por quê?
jogo xadrez, não é sistema não, jogo xadrez V1 está fora agora da pasta xadrez, não está na mesma pasta de peão. E assim, a restrição de acesso, o package, que é quando a gente não coloca nada no atributo, ela deixa de ser acessível, porque eu não estou mais no mesmo pacote. Então, nesse caso, se eu quiser fazer esse programa funcionar, sem pensar ainda em encapsulamento, eu preciso dizer que os atributos são público. Não posso dar private, porque só vale dentro da classe. Público é quando vale acesso em qualquer lugar. Então, se eu colocar como público, aí eu vou conseguir acessar de fora do pacote, que é onde eu estou agora. Eu estou de fora do pacote. Eu não estou mais utilizando a classe principal dentro da mesma pasta da classe TAD, que nesse caso é a peão, a classe TAD, tipo abstrato de dados, que define o tipo peão. Então, por eu não estar utilizando isso, eu preciso fazer um acesso diferenciado. Então, agora eu preciso lembrar que a minha classe principal está fora do meu pacote e aí eu não tenho mais esse acesso oba-oba dentro do pacote. E aqui, só para mostrar para vocês como exemplo, né, eu vou utilizar o público e vocês vão entender essa questão do package, que é quando a gente não coloca nada, e o público que deixa oba-oba para todos os lugares, de todas as classes, de todos os pacotes, de todas as pastas. Isso aí pode se parecer mais prático, mas não é o recomendado, né? Porque a gente, como eu já expliquei na aula de encapsulamento, o ideal é a gente sempre tentar encapsular as nossas classes, encapsular os nossos atributos, para que a gente tenha um acesso controlado àqueles dados de forma mais restrita, né? Então eu vou compilar aqui para vocês agora, utilizando os atributos como público, lembrando que eles não estão encapsulados, mas é só por função de mostrar para vocês qual que é a diferença do package para o público. Agora vocês podem ver que funcionou, só eu ter colocado como público, ou seja, dizendo que aqueles atributos são acessíveis fora daquela pasta, são acessíveis diretamente fora daquela classe. Daí viram um oba-oba danado, não é o recomendado, né, mas aí a gente tem o mesmo sistema. Apesar de parecer mais prático, a gente perde o controle dos acessos aos nossos dados, né, da classe que a gente colocou. Então esse aqui é o joguinho, a gente não usava o encapsulamento nesse ponto aqui, porque era uma coisa mais simplesinha ainda, né, foi o primeiro sisteminha que a gente fez de orientação a objetos. Então ele funciona agora mesmo trabalhando com esse pacote. E aí a gente vai, só para mostrar para vocês, então, a gente fez o import do peão, se eu quisesse eu poderia importar todas as classes daquele pacote, torre aqui também, torre 1, opa, torre 1, recebe new, torre, e aí, ó, deixa eu fazer assim, ó, eu vou tirar aqui e vou importar só o peão para vocês verem, tá? Vou importar só o peão, vocês estão acompanhando aí, né? Importei só o peão e agora eu vou compilar de novo, mas eu criei um objeto tipo torre, por mais que não esteja utilizando esse objeto, eu criei um objeto do tipo torre, então eu vou compilar de novo, o import já foi feito, as classes já estão com os packages, tudo certinho, mas eu não fiz o import da classe torre, então perceba a diferença. O erro que ele está dando agora é dizer que, opa, eu não sei criar objeto do tipo torre, eu não tenho essa fórmula, eu não tenho esse modelo acessível a mim, porque eu só importei o peão, só importo da classe xadrez o peão. Se eu quiser importar peão, torre e todas as outras que estiverem lá depois, eu preciso fazer o asterisco. Agora eu vou compilar de novo para vocês verem que se eu fizer assim, ele vai conseguir encontrar o modelo da classe torre, e por mais que eu não esteja usando, ele vai conseguir criar um objeto da classe torre de forma normal, tá? Bom, aqui a gente tem um exemplo em que a gente tem o sistema principal, né, a classe principal, que tem a main, a classe principal que executa o programa, na pasta onde está o pacote, tá? Então, na pasta onde eu tenho o jogo xadrez V1, eu tenho o pacote xadrez, né? E aí, dessa forma, quando eu faço import xadrez, ponto asterisco, essa classe principal, jogo xadrez, ela está na mesma pasta onde contém o pacote xadrez. Mas e se a gente não estiver na mesma pasta em que eu tenho o pacote? Por exemplo, aqui, ó, se eu tirar esse jogo xadrez aqui e colocar ele para fora, então ele está aqui fora, tem uma pasta pacotes, que é onde eu quero chegar, criar uma pasta só de pacotes, com vários pacotes de classe estágio, copiei para fora. Vamos tentar compilar isso aqui agora para ver como é que fica. Eu estou aqui na minha pasta OO, então nesta pasta aqui não tem pacote xadrez. E eu fiz o import do xadrez, né? Eu fiz o import ponto asterisco do xadrez. Mas a minha classe principal não está vendo a pasta xadrez. Então vamos lá. Javac, jogo xadrez, ponto Java.
E aí eu fiz o import do jogo xadrez, mas eu não ensinei o computador ainda onde procurar esse pacote xadrez, porque ele não está vendo esse jogo xadrez ali, essa pasta xadrez. Diferente de onde estava antes, porque onde estava antes, a minha classe principal estava na mesma pasta onde estava a pasta xadrez. Então ela via naquele momento aquela pasta. Era a mesma coisa do lance do pacote ali, né? Ela conseguia ver. Agora não consegue ver mais. Não tem aqui nesta pasta onde ela está o jogo xadrez. E aí é que a gente usa o ClassPath, que eu falei com vocês. Posso fazer set ClassPath, vou fazer igual, ponto, ponto e vírgula. Isso aqui é para adicionar ao final do ClassPath que está lá. Adicionar. Aí eu posso copiar esse local onde eu tenho os meus pacotes. Então eu vou copiar o endereço dessa pasta e fazer o ajuste do set ClassPath, que eu posso fazer aqui no prompt command, eu posso fazer nas variáveis de sistema do mesmo jeito, só procurar, ao invés de path, ClassPath, vocês vão procurar nas variáveis de ambiente, eu posso fazer isso de forma permanente. Mas aqui, se eu quiser testar, eu posso fazer isso daqui, set ClassPath, ponto, depois ponto e vírgula, e eu coloco o caminho da pasta que eu tenho. No meu sistema aqui no Mac não vai funcionar, porque ele tem uma questão de acesso. Mas para quem usa Windows é só fazer isso daqui, daí ele vai saber reconhecer onde estão os pacotes. Então é uma dica que fica aí para vocês que se quiserem utilizar a minha classe principal fora da pasta onde está a pasta de pacotes, tá bom? Então, para vocês utilizarem fora da pasta onde tem a pasta de pacotes, vocês podem colocar esse ajuste do ClassPath, beleza? Então tá bom. Por agora é só nessa questão de pacotes. No próximo vídeo a gente vai falar sobre construtores e aí depois a gente vai conseguir fazer nosso primeiro sisteminha já em orientação a objetos. Tá bom, pessoal? Então até mais. Tchauzinho.